Oi, cachorro, será que eu posso trabalhar? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele de Língua Portuguesa e hoje nós vamos trabalhar três gêneros textuais. Eu vou fazer um apanhado geral de todos eles, porque o PET do oitavo ano do ensino regular, né? As 4 semanas vieram com 4 gêneros textuais diferentes. Então, eu vou tentar fazer um apanhado para contribuir com vocês na hora da realização das atividades, ok? Então, vamos lá. Então, hoje eu vou falar sobre texto publicitário, tomada de nota e texto teatral. Primeiramente, texto publicitário. É um tipo de texto veiculado em campanhas publicitárias e podem ser textos de natureza escrita, oral e visual. Eles estão presentes no nosso cotidiano e possuem o intuito principal de convencer o leitor para a compra de produtos e ou serviços. Geralmente são encontrados nos meios de comunicação, jornal, revista, televisão, rádio, internet, outdoor, dentre outros. A mensagem está centrada no receptor ou interlocutor, com a finalidade de despertar emoções, sentimentos e sensações. Gente, em texto publicitário, nada é por acaso. Tudo tem um propósito. A ideia é tocar na emoção, né? Do público-alvo, do leitor ou do ouvinte, do telespectador, né? Então, quando a gente fala aqui que a natureza dele é escrita, oral e visual, justamente por isso. Porque pode vir, né, em vários meios. No oral, por exemplo, rádio, né? Ou uma propaganda na internet, o visual da mesma maneira, a imagem, certo? A escrita, o texto em si. Então, assim, a ideia de qualquer texto publicitário, que existem vários tipos que vocês devem ter visto na apostila de vocês, no teste de vocês, é realmente despertar, né, no interlocutor, com aquela pessoa que eu estou tentando convencer de o desejo de ter aquele produto ou aquele serviço. O texto publicitário, apesar de não estar escrito aqui, ele também serve para campanhas, né, de cunho social, mas sempre com a ideia de tocar realmente, de impactar o seu leitor, o seu ouvinte, o seu telespectador. As principais características do texto publicitário. Texto persuasivo com o objetivo de convencimento. Persuadir, gente, é convencer, fazer a pessoa acreditar naquilo que você está dizendo. Verbos no imperativo ou presente do indicativo. Compre, venda, faça. Né? Então, são esses os verbos que aparecem geralmente. Uso de expressão de chamamento, o vocativo. Geralmente, ele te chama de alguma forma para a fala, para o que está sendo ali exposto. Linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. A linguagem coloquial é aquela mais impessoal. Por quê? Porque ele quer dar essa ideia de intimidade com o seu leitor, né? Quando eu falo leitor, a gente é telespectador, ouvinte, enfim, dependendo de que tá, né? Onde está veiculada essa propaganda, esse texto publicitário, que não é só propaganda, obviamente. Presença de criatividade, humor e ironia, né? Eles trabalham isso. Gente, os textos publicitários, eles são muito criativos. Intertextualidade, né? Então, ele faz relação com outros textos. Pode vir com alguma coisa que já existe. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque eu vou deixar um link daqui a pouco para vocês, porque eu acabei de dar uma aula dessa, eu está fresquinho para o primeiro ano do ensino médio. Então, vai ser de grande valia para vocês, porque vocês vão perceber que os exemplos e as condições são basicamente as mesmas em qualquer texto publicitário. No caso lá é anúncio publicitário. Os seus tem panfleto, né? Ou folheto. Então tem vários outros, certo? Subjetividade e musicalidade. O que é subjetivo? É aquilo que é do sujeito. É uma coisa muito pessoal, que vai mexer realmente com você por dentro. Musicalidade, geralmente tem um sonzinho, não tem? Então, tem um motivo ali, a música é escolhida não é à toa, certo? Uso de figuras e vícios de linguagem, uso de rimas, neologismos, estrangeirismos, polissemia e trocadilhos, né? Isso tem muito, muito, muito na propaganda, né? Uma linguagem bem desse tipo mesmo. Função apelativa da linguagem e utilização de estereótipos, né? Geralmente aparece um nerd, vamos dar um exemplo do estereótipo, aquela mulher bonitona com a cerveja, então esses são tipos de estereótipos, vamos dizer assim, ok? Aqui então, eu só deixei aqui para vocês o link, tá? Desse vídeo que eu acabei de falar para vocês que eu publiquei. Anúncio publicitário e carta de reclamação. Então, vocês podem ver só a parte, né? Se vocês quiserem, pode ver tudo. Mas o que interessa para a gente é a parte do anúncio publicitário, que lá tem vários modelos, exemplos. Lá fala sobre slogan, logo, logotipo, logomarca, né? Porque às vezes a gente confunde, às vezes você nem sabe o que é, então vai ser a oportunidade de você conhecer também. Bom, o outro gênero textual que nós vamos ver é o tomada de nota. Quem nunca, né, viu alguém falando assim,
toma nota dessa receita. Aí a pessoa vai ditando a receita e você vai copiando ou vai tentando entender, né? Então a tomada de nota realmente é tomar nota de algo. Às vezes, quando a gente está no meio de uma palestra, ou quem, né, no caso, quando vocês forem fazer vestibular, vocês vão ver que às vezes os professores têm tanta coisa para passar, tanta explicação, que você precisa ir tomando nota para não se perder, para depois poder voltar e olhar, né? Quando eu comecei a ir à igreja, eu sempre levava minha agendinha, porque aí tudo que o pastor falava eu ia lá e anotava, né, as palavras-chave, a ideia principal, os versículos principais, para depois chegar em casa, dar uma estudada, ver, conferir tudo direitinho, certo? Então, a gente, né, isso é um estudo também, certo? Então, vamos lá. Na vida estudantil e profissional, somos convocados muitas vezes a fazer o registro, comi um R aqui, me perdoem, do que ouvimos. Em conferências, seminários, aulas, reuniões, ou lemos nos mais diversos tipos de textos. Contudo, numa simples audição ou leitura, há maior risco de se não poder fazer a retenção de toda a informação para o reaproveitamento futuro. Daí temos que recorrer à tomada de notas, tá? Então, às vezes você está no seminário, numa aula, numa reunião, numa conferência, a gente vai precisar registrar aquilo que a gente está ouvindo, que é a audição, né? Ou quando a gente está lendo um texto, né? A minha Bíblia, por exemplo, dando esse exemplo aqui ainda, ela era toda marcada. Era marca-texto, era escritinho aqui do lado, né? Por quê? Porque é uma forma de tomar também, né? Uma forma de tomada, tá? Então, isso tudo é para quê? Para que você não perca aquela sua ideia principal daquilo que você está sendo, né? Para você conseguir reter o máximo de informação possível e organizar suas ideias, certo? Então, isso aí é a tomada de notas. Ao fazermos a tomada de notas, produzimos um texto novo e pessoal a partir de uma escuta seletiva ou de uma leitura de um texto. Produzimos um texto novo, embora muitas vezes desconexo, vago, sem esclarecimento, no qual refletimos sobre e sintetizamos a informação apreendida. A tomada de notas é forma de retenção das informações para seu reaproveitamento posterior. O objetivo da tomada de notas é a memorização. Então, gente, às vezes se você pegar uma nota que alguém, né, uma tomada de notas que alguém fez, você vai olhar e falar assim, Jesus, que é isso? Que trem doido. Na sua cabeça não vai fazer sentido nenhum. Mas para a pessoa que fez aquele esqueminha lá, a gente também chama de mapa, né? Fez aquele esqueminha, puxou a setinha, nananã, e tal, ou escreveu o principal resumo, as palavras-chave e tudo mais, as palavras-chave e tudo mais, né? Então, para essa pessoa, ele faz sentido. E quando ela chegar, ela vai conseguir colocar aquilo ali de uma forma melhor, vai organizar melhor, porque a ideia da tomada de nota é essa, tá? Ela não termina em si mesma. Então, e isso também ajuda muito na memorização, tá? Passos a seguir para a tomada de nota eficiente. Anotar o maior número possível de informações com o mínimo de palavras e tempo. Você tem que ser rápido, gente. Quem está numa palestra, né, palestrando ou dando uma aula, não vai parar para você ficar anotando. Peraí, edita para mim, ela não vai editar para você. Então você tem que ser ágil para fazer isso. E aí por isso que tem que ser uma coisa assim, né? Não existe uma. Vamos esperar o caminhão passar. Hoje é cachorro, é caminhão. Vambora. Trabalhar em casa é isso. Então não existe uma maneira de alguém parar para ti, né, para esperar você copiar. Então você tem que pensar e fazer a sua estratégia para dar conta de pelo menos pegar aqueles pontos principais ali para você não se perder. Interessar-se menos pela forma, mas sim com o conteúdo, é o que eu tô falando. Não adianta querer fazer tudo bonitinho, certinho, concordância, tananã, não vai dar certo. Realmente o que importa é o conteúdo, tá? Eliminar todos os elementos supérfluos e redundantes. Supérfluo é aquilo que, né, não é importante, que, enfim. E redundante é aquela coisa repetitiva, não tem necessidade. Assinalar todas as palavras-chave, né? Então, tipo assim, geralmente quando você está participando de alguma coisa, tem aquelas palavras ali que são chave, que, né, que vai fazer você lembrar disso ou daquilo, etc. Suprimir o pormenor, né? Deixa os pormenores, né, os detalhes para lá. Assentar as conclusões e as propostas de ação. Estabelecer ligações entre as informações. Então, você, pelo menos, tem que saber por que você está fazendo aquela ligação ali, estabelecendo aquela relação ali, tá? Então, para alguém que pegue sua tomada de notas, pode ser que ela não vai entender muita coisa. Mas para você precisa fazer sentido. Então, você tem que estabelecer uma ligação que você vai compreendê-la, tá? O que fazer com as tomadas de notas? Como eu falei, a tomada de nota ela não termina em si, né? Você vai utilizá-la depois. A ideia é quanto mais rápido você fizer isso, menos chance de esquecer você vai ter. Porque se eu, por exemplo, fui numa palestra hoje, anotei hoje, vou mexer dali 6 meses, nem eu vou lembrar mais por que aquela conexão fez com aquilo ali, por que eu pus a setinha para baixo, por que eu marquei aquela palavra-chave, tá? Então,
tem que ser uma coisa assim, mais urgente, tá? Com a memória fresca ainda. A tomada de notas não é um fim em si, mas sim um meio. Isso significa que as notas tomadas devem ser exploradas o mais cedo possível, com as ideias ainda frescas. Para tal, convém reler as notas por nós tomadas, pode ser necessário reconstruir alguma informação, né? Ah, isso aqui eu escrevi, não, mas peraí, deixa eu só acrescentar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui, cortar isso aqui, tá? Completar o que não se registrou a tempo, preenchimento de espaços vazios, né? Às vezes você estava com, né, foi muito rápido, passou aquela ideia, mas aí quando você foi retomando, você lembrou, ah, já sei, isso aqui. Então você vai preenchendo aquelas lacunas ali. Sublinhar, titular e colorir de modo a evidenciar as ideias essenciais. Gente, a tomada de nota é uma coisa muito interessante, né? Cada um te faz de um jeito. Eu usava muito marca-texto, fazia coraçãozinho, balãozinho, né? Então, cada um tem uma maneira muito particular de fazer isso. Mas é importante você ir marcando os pontos. Existe até um aplicativo muito legal, uma ferramenta muito legal chamada Jamboard, eu não sei se fala assim, que consegue fazer essas conexões e tal. Mas isso aí fica para uma próxima aula, que eu também estou aprendendo. Reclassificar as partes. O que é mais importante? O que não é? Quando que aconteceu isso aqui? Ah, isso aqui foi em tal momento. Então, você vai reclassificando ali. Anotar na margem as nossas observações e comentários e reconstruir o nosso texto. Então, às vezes, além do que está escrito ali, né, você pode colocar do ladinho, ah, isso aqui era sobre isso aqui foi quando aconteceu isso, ah, isso aqui é disso. Né? Então, a margem ali também acaba virando um lugar de acrescentar informações. E reconstruir o texto é isso mesmo, né? Depois, se for possível, a melhor coisa a fazer é fazer depois de uma maneira que fique mais clara para você não esquecer futuramente, tá? Antigamente, gente, se vocês pegarem aqueles filmes mais antigos, quando tinha uma... como é que fala, gente? É entrevista de imprensa? A palavra sumiu agora. David, como é que chama quando a imprensa toda reúne? Isso. É, quando tinha uma coletiva de imprensa, né, você podia perceber nesses filmes mais velhos, se você pegar uns jornais mais antigos, as filmagens, todo mundo com um bloquinho de nota na mão anotando, né? Hoje, se você pegar, vai estar todo mundo com celular, com tablet. Então, assim, mudou muito. Mas antes acontecia isso. Você ia para uma repórter, se você fosse um jornalista, por exemplo, você ia lá numa coletiva de imprensa e você tinha que ficar anotando os dados principais para chegar lá na redação e tentar fazer o mais fiel possível que foi dito naquela entrevista, né? Então, é bem interessante essa tomada de nota. Ela é foi bem utilizada e ainda é por nós. Modo como as tomadas de notas podem apresentar-se. Pode ser um pequeno resumo, né? Você faz uma breve explicação do que está sendo dito ali. Pode ser com palavras-chave, né? Você pega aquelas palavras que mais tem a ver com o assunto que está sendo abordado ali, que vai te fazer lembrar de mais alguma coisa, que vai te puxar a memória e tal. Citações ou frases-chave também, né? Às vezes tem uma citação tão interessante que é importante você pegá-la ali, ou uma frase muito interessante que vai te levar para um outro pensamento, para uma outra retomada de ideias que foi falada, tomar notas do próprio texto, né? Acontece muito que no Explica, a gente pega o texto e coloca do lado lá, escreve tudo, e os mapas, né? Que seriam esse esqueminha, né? Que você pode colocar uma seta para cá, ligar uma ideia na outra. Isso tudo aqui são formas, né? São modos de tomar as notas. E, finalmente, o nosso terceiro gênero de hoje é o texto teatral, que eu gosto muito, eu amo teatro. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados, encenados, e podem ser escritos em poesia ou prosa. São, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidos por produtores teatrais, e em sua maioria são pertencentes ao gênero narrativo. Ou seja, o texto teatral apresenta enredo, personagens, tempo, espaço e pode estar dividida em atos. No caso, né, pode estar dividido, porque é o texto, que representam os diversos momentos da ação. Por exemplo, a mudança do cenário e ou de personagens. Gente, o texto teatral, ele foi feito para ser encenado, tá? Quando a gente lê o texto teatral, a gente consegue perceber várias situações, porque geralmente, daqui a pouco vocês vão ver que tem uma coisa chamada rubrica, que vai conseguir fazer com que você crie na sua imaginação o cenário, a expressão da personagem, tá? Mas ele foi feito realmente para ser encenado, para ser representado, tá? Então é muito legal isso e você pode perceber, você vai perceber daqui a pouco que a estrutura dele é completamente diferente, tá? Da maioria dos outros textos, da maioria dos outros gêneros, ok? Então, quais são as características do texto teatral? Textos encenados, o gênero é narrativo, tá? Então,
há uma narração, uma contação daquela história, apesar de geralmente não ter narrador, o texto narrativo, porque é uma, né, você está contando uma história ali. Diálogo entre personagens, discurso direto, né? Esse diálogo ele acontece diretamente, geralmente, como eu falei, não tem narrador, então o personagem, a personagem falando com o outro ou com a outra, tá? Atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia. Sonoplastia, gente, é o som, são as músicas, todo elemento da audição que vai ter ali por trás. Linguagem corporal e gestual. Eu já tive a oportunidade de fazer teatro e a coisa que a gente mais trabalha antes de chegar em decorar uma peça em si é trabalhar o corpo, os gestos, porque tem que ser uma coisa expressiva, tem que ser interessante para quem está assistindo, tá? A ausência de narrador. Há sim, tá, textos teatrais com narrador, mas uma das características é não ter esse narrador, beleza? Tem exceções, então. Bom, então, dentro dos gêneros textuais, gêneros teatrais, os gêneros os mais conhecidos são tragédia, que o próprio nome já fala, comédia, né, para fazer a gente rir um pouquinho, e tem a tragicomédia, né, que aqui a gente vê uma composição da palavra tragédia com comédia, né, então a gente tem uma tragicomédia, tem as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Aqui eu coloquei para vocês um trechinho, né, do texto do Alto da Compadecida, que eu não sei se a maioria aqui já deve ter visto, né, o Chicó e o João Grilo lá, né, Selton Mello e o Matheus, que eu não sei falar o sobrenome dele, que é bem engraçado já, né, virou filme. E aqui está um trechinho, né, como que é o texto mesmo, o texto escrito, como ficaria. Então você pode perceber que primeiro aqui tem uma introdução, né, para saber o que está acontecendo, qual que é a cena daquele momento. Aqui tem o nome das personagens e em frente ao nome tem a fala desse personagem. Pode perceber que não tem narrador nesse caso aqui, tá? E aí, você pode olhar aqui também, olha, aqui tem entre parênteses algumas observações, né? O padre aparecendo na frente da igreja, o padre com desprezo. E aí, por quê? Por que tem essas marcações? Para quando o ator, por exemplo, for pegar essa peça, esse texto, para decorar, para ler, ele vai saber onde se colocar, né? Qual posição no palco, qual gesto, qual expressão que ele tem que fazer, entendeu? Então, tudo isso é importante. E sempre vem, geralmente, né? Sempre não, né? Geralmente vem em parênteses, justamente porque é uma, vamos dizer assim, é uma dica, né? É uma observação, uma orientação de como se deve se proceder ali. Então, vou ler rapidinho para vocês esse pedaço aqui, que é o seguinte. Então, primeiramente, Chicó e João Grilo estão na frente da igreja do Padre João. Querem convencê-la a benzer o cachorro de sua patroa, a mulher do padeiro. Aí o Chicó fala, Padre João, o João Grilo, Padre João, Padre João. O padre aparece na frente da igreja. Então, é uma observação, né? Então, olha a nossa imaginação já vendo. Que gritaria é essa? Aí vem Chicó. Mandaram avisar para o senhor não sair, porque vem uma pessoa aqui trazendo um cachorro para o senhor benzer. Aí o padre fala, para eu benzer? Sim, responde o Chicó. Aí o padre com desprezo, um cachorro? Sim, Chicó de novo. Aí que maluquice, que besteira. Padre falando, gente, na hora não aparece alguém falando, padre fala, Chicó fala, tá? Só tô falando pra vocês se localizarem, a fala já é direta, tá? Aí vem João Grilo, cansei de dizer a ele que o senhor não benzia. Não benzo de jeito nenhum. Mas, padre, não vejo nada de mal nesse benzer o bicho. E essa história aí, quem viu o filme, né? Quem viu, é bem interessante a história de lá, certo? Então, gente, isso aqui é um exemplo de um texto teatral. É completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, tem essa estrutura bem diferente para encenação mesmo, tá? Então, aqui eu coloquei o que eu já havia falado, né? Também conhecidos como Nossa, essa palavra é horrível. Didascalhas. Gente, eu não sei falar isso não. As rubricas são indicações cênicas que servem para orientar o ator durante a encenação de um texto. Aparecem destacadas, geralmente entre parênteses, e junto ao discurso direto, tá? Então, isso eu já havia falado para vocês. Gente, então, basicamente é isso. Aqui tá a fonte de pesquisa, tá? Que eu utilizei. E eu espero que tenha ficado claro para vocês esses 3 gêneros textuais. Tranquilo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários, qualquer observação, e ou então me procuro nos nossos grupos, ok? Até mais. Tchau, tchau.